Olá, queridos, iniciando aqui mais um programa Escola Bíblica Dominical, para desta feita estudarmos a lição de número 6 deste atual trimestre, onde nós estamos estudando sobre relacionamentos em família. E desta feita estaremos estudando a lição cujo assunto é pais zelosos e filhos rebeldes. O nosso texto áureo, que encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículo de número 20, você já pode ler aí na sua tela: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Repetindo, está em Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. A verdade prática também, conforme você pode ver aí, nos diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Muito bem. Agora estaremos lendo ou fazendo a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Juízes, capítulo de número 13, verso 1 ao 7 e o verso 24, e por fim, dando continuidade, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Leiamos a palavra de Deus. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 14, agora a partir do verso 1. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta mulher, porque ela agrada aos meus olhos. Então, há muitos filhos que tomam escolhas erradas, que procedem erroneamente, apesar de ter o melhor exemplo que pode haver dentro da sua própria casa. E para discutir esta lição de hoje, que discorre-se em cima da ocasião de Sansão ou da sua família, nós estamos mais uma vez aqui nesta oportunidade com o pastor Lucileno Cavalcante e também o pastor Amarildo Coelho, que está nesta oportunidade conosco aqui para somar neste tão importante programa.
Pastor Leno, uma lição preciosíssima e outra vez se trata de algo muito atual, não é isso? Verdade, pastor Elias, a paz do Senhor, pastor Amarildo. Realmente é uma lição assim que ao longo desse trimestre eu pessoalmente estava aguardando, porque é uma lição maravilhosa e que vai edificar muitos lares pelo seu valor prático na família cristã. Muito bem, pastor Amarildo, certamente essa lição, dada a sua atualidade, tem tudo a ver com as circunstâncias que nos cercam hoje e nas quais nós estamos inseridos. Não é difícil ver situações do tipo apresentado na lição de hoje. Isso gera uma expectativa agradável, né? Com certeza. Pai do Senhor, pastor Elias, pastor Leno, um prazer muito grande estar convosco, poder compartilhar com os servos de Deus lições tão preciosas, tão ricas. Eu tenho dito na congregação de pastoreio que muitas vezes nós nos preocupamos com o encontro de casais. É importante, sim, mas percebam que muitas vezes se faz um encontro de casais no ano e creio que isso não é o suficiente. Então nós temos durante 3 meses lições específicas voltadas para a família, né? Temas importantes, impactantes e que por si são capazes de mudar o comportamento dentro da família, desde que os pais estejam dispostos a se submeterem às orientações do Senhor. E como o senhor bem falou, essa lição tema realmente é bem atual, porque nós estamos vendo a cada dia a sociedade entrando em um nível de degradação moral, espiritual, as famílias sendo destruídas, os pais que já não dão tanta atenção aos filhos e os filhos que não se submetem aos pais, né? E João, quando estava ainda no ventre, o anjo falou para Maria que ele iria para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, há necessidade, sim, dos filhos reconhecerem a autoridade que é colocada sobre eles, que são os pais, né? São os sacerdotes do lar. E os pais também reconhecerem a missão, a função que tem diante de Deus, a responsabilidade, o compromisso de conduzir a família nos caminhos do Senhor. Muito bem. Esta lição de hoje, ela tem 3 objetivos básicos que são absolutamente preciosos e nós devemos observar, em que estará agora sendo apresentado aí na sua tela. O primeiro objetivo desta lição é nós tratarmos do contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade também que caracterizava os pais da vida deste homem ou dos pais de Sansão, que foi um juiz em Israel. O segundo objetivo, nós vemos aí, que trata sobre o nascimento de Sansão e também da sua formação, tanto a moral quanto a espiritual. Devemos identificar esse contexto e comprometer-se com ele. Terceiro objetivo é conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, mesmo assim, com as suas consequências, foi uma responsabilidade pessoal e intransferível. Então, o caráter de Sansão não foi um reflexo daquilo que os seus próprios pais viviam e lhe ensinavam. Ok? O nosso primeiro tópico da lição de hoje, como está previsto aí na sua tela, nos diz os pais de Sansão. O primeiro subtópico nos fala uma situação espiritualmente deplorável. O segundo subtópico, como está aí também, a mulher agraciada. E o terceiro e último subtópico deste bloco é recebendo orientações divinas. Pastor Leno, pastor Amarildo, nós estamos, como já falamos, diante de um contexto que podemos considerar atual, através do qual podemos e devemos tirar lições que são absolutamente atualíssimas para a nossa vida. Quem aprende com o erro dos outros é sábio, mas quem aprende
ou melhor, quem aprende com os seus próprios erros é sábio sim, mas quem aprende com os erros dos outros é mais sábio ainda. Então, este contexto nos traz inúmeras lições. Nós vemos aqui inúmeros erros que foram cometidos por este homem, Sansão, ao desobedecer o seu pai, a sua mãe, ao desacatá-lo quanto à sua orientação moral e espiritual diante das suas escolhas. E nós vemos que não necessariamente um filho, uma filha segue a orientação do pai, segue o legado da mãe, segue, digamos, o exemplo moral e espiritual. Nós estamos tratando de uma família que está presente num período chamado teocrático ou período pré-monárquico, né? Chamado também de período dos juízes, um período aí basicamente de 330 anos, portanto, mais de 3 séculos, que foi basicamente de 1380 a 1050 a.C., claro, antecipou ali o período de reinado. E nós vemos que nesse período o povo de Deus estava sob domínio dos filisteus, o povo de Deus era subjugado, o povo de Deus sofria continuamente, ficava em um ciclo vicioso, pecaminoso, onde Deus levantava um juiz para orientá-los, para direcioná-los, mas o povo recorria e caía no pecado outra vez e perecia, e Deus permitia que este povo o subjugasse. Então, o contexto era moralmente, espiritualmente desagradável. Todavia, os pais de Sansão não caíam, digamos que nessa massa, nessa predominância pecaminosa, mas pelo contrário, se atentavam para obedecer ao Senhor, não é isso? É isso, pastor Elias, prezado pastor Amarildo. A realidade dessa época é uma realidade caótica, né? Da questão moral, da questão espiritual. O povo de Deus, o povo de Israel, no período dos juízes, vivia altos e baixos espirituais. Quando se levantava um líder temente ao Senhor, Deus os libertava dos seus inimigos, o povo se voltava para Deus. Mas quando esse líder ele morria, e não se levantava outro temente ao Senhor, o povo novamente voltava à mesma prática do pecado. Isso era comum, e cada vez mais que havia o retorno ao pecado, a situação espiritual se agravava mais ainda. Esse era o cenário da família de Sansão. Esse é o cenário de Manoá, da sua esposa, em que eles viviam. E é interessante, já fazendo aqui um paralelo com o que nós vivemos hoje, né? É um período semelhante. É um período em que as questões espirituais têm sido deixadas de lado em muitas famílias. Não se busca mais ao Senhor. E é interessante que lá, logo no início do livro de Juízes, no capítulo 2, nós vemos o escritor fazendo um relato dizendo que após aquela geração de Josué ter dormido, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e não conhecia aquilo que ele havia feito. E essa é a razão pela qual essa degradação moral e espiritual no meio do povo, ela veio acontecer no decorrer da história. Mas, como bem enfatiza o comentarista aqui, havia por mais que fosse minoria, mas havia como esta família que nós vamos estudar, famílias que eram tementes ao Senhor. Muito bem. Pastor Amarildo, nós vemos no capítulo 3 de Juízes, assim como o pastor Leno falou, a partir do verso de número 5, a gente lê que diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Apesar dessa inclinação
apesar deles estarem cercados por costumes de povos pagãos que não serviam a Deus, serviam a Dagon, predominantemente falando. Todavia, os pais de Sansão apresentaram, digamos que um legado moral e espiritual digno de ser seguido, né? Digno de ser honrado, tanto que Sansão, agora Deus intervém na situação da mãe de Sansão e ela se torna cenário para um milagre, tendo em vista que ela era estéril, não é isso? Com certeza, pastor. Nós vemos duas declarações no livro de Juízes. Uma o pastor Leno citou: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Isso traz para nós uma advertência, até para os nossos dias. Nós percebemos que está vindo aí uma geração muito viciada na tecnologia, na mídia, está sendo envolvida. Aí vem um questionamento: essa geração está conhecendo o Senhor? A outra declaração em Juízes é que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Esse é o grande problema. Quando você deixa de ouvir os pais, os conselhos dos pais, as autoridades eclesiásticas, religiosas constituídas por Deus, era o caso de Israel. O senhor tocou num ponto interessante: apesar dessa cultura tão maligna, de um povo tão pecador, tão transgressor, isso não é argumento para alguém dizer que é o mundo que nós vivemos. Não. Apesar de toda essa transgressão, nós vemos aqui os pais de Sansão que mantiveram a fé. Nós vemos no livro de Daniel, o povo de Israel foi para a Babilônia e eles eram levados a aprender toda a cultura daquele império, daquele povo que os subjugava. No entanto, a gente percebe pelo menos 4 são citados, haviam outros, mas 4 que aparecem, que é Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que conservaram a fé, tá certo? Então, o mundo que nós vivemos, pastor, está se cumprindo o que Jesus falou. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, a iniquidade tem se multiplicado de uma forma assustadora. Mas isso não pode ser para o cristão como que um argumento para dizer: mas Senhor, o mundo que nós vivemos, nós temos que entender que nós não somos desse mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus afirmou: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então nós podemos sim, a Bíblia mostra homens e mulheres que meio vivendo subjugados por impérios como Babilônia, a Síria, dos persas, os gregos, os romanos. Meu Deus, o que falar dos romanos? Que subjugava o povo com braço de ferro, né? Um povo cruel. No entanto, é o que a Bíblia fala do remanescente, aqueles que perseveram. Apesar de tudo, eles sabem que Deus pode agir, Deus pode dar livramento, Deus pode manifestar o seu poder em meio a tudo isso. Então é possível, mesmo diante de um pecado, digamos que, ou de um costume pecaminoso, de uma cultura corrompida, viver como luz no mundo, né? No meio de uma geração perversa e corrupta, conforme Paulo fala aos Filipenses capítulo 2, né? Brilhar como luzeiros no mundo, o próprio Senhor também nos mais... Então a situação é esta, não é diferente do ponto de vista, o tempo é outro, o povo é outro, mas os costumes e as práticas e os erros são os mesmos. Pastor Leno, há um contexto aqui narrativo que nos fala que o Senhor se apresentou teofanicamente a este casal, a Manoá e a sua mulher, e falou algo, né, que iria fazer algo milagroso, algo extraordinário, que aos seus olhos e na perspectiva humana era absolutamente impossível. E nós vemos aqui um projeto de Deus, uma inclinação da ação divina na vida desta família, não é isso? Verdade, pastor. Pastor Elias, é interessante a lição como ela é apresentada aqui pelo autor, né, que logo aqui no segundo subtópico enfatiza a importância, né, da mãe de Sansão. Por mais que o texto não revele, não a identifique nominalmente,
mas estamos tratando de uma mulher temente a Deus, né? Na qual Deus já havia determinado como alguém que ele iria usar para realizar um grande milagre. E o texto, como já foi lido, né, o texto, a leitura bíblica, de que a mãe de Sansão, ela era estéril, não podia gerar filhos, mas então o Senhor, ele se manifesta através do anjo do Senhor, ele faz uma convocação, dá uma ordem para ela, né, para que ela pudesse receber esse milagre da parte de Deus. E aí a gente já vê nesse cenário, né, familiar ali, como que esse casal, eles eram unidos, né, porque imediatamente ela receber esta mensagem do anjo, ela procura, né, o seu esposo, Manoá, e relata tudo aquilo. Procura comunicar o esposo, né? Exatamente. E comunicar aquilo que Deus já estava prometendo, já estava falando. E Manoá, ele crê nesta promessa. Ele crê tanto que ele também faz uma oração, né? E a oração dele era exatamente de que o Senhor viesse lhe orientar para que ele viesse cuidar daquele filho da maneira como Deus queria. Muito bem. Nós já estamos para finalizar este primeiro bloco, mas o que nós vemos aqui no final dessa fala do pastor Leno é que hoje não é diferente. Há muitos pais que, ao contrário de Manoá, não se preocupam com o futuro espiritual e moral dos seus próprios filhos. Se preocupa com a vida intelectual, se preocupa com a vida profissional, se preocupa com outros aspectos que muitas das vezes geram status sociais, geram uma boa, digamos, reputação profissional e assim sucessivamente, mas não se preocupam com a vida espiritual dos seus próprios filhos. E nós vemos que Manoá está aqui pedindo orientação da parte de Deus, como deve direcionar e educar os seus filhos no caminho do Senhor. Nós já estamos findando este primeiro bloco, tendo feito esta abordagem deste cenário que caracterizava o período teocrático, e agora nós adentraremos no assunto que trata propriamente da formação deste milagre chamado Sansão, vindo da parte de Deus, no segundo bloco deste programa. Portanto, permaneça aí conosco e certamente Deus te abençoará. De volta, meus irmãos, estamos agora no segundo bloco deste importante programa que certamente contribuirá significativamente para o seu crescimento espiritual e para que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, sobre a tua família, não só hoje, mas também no tempo futuro. Nós estamos na lição de hoje, como já iniciamos, estudando sobre os filhos rebeldes que, apesar de muitas das vezes terem pais zelosos, pais exemplares, pais que são verdadeiramente têm uma vida honrosa e digna de ser seguido, às vezes os filhos fazem escolhas erradas e uma vida que consequentemente não tem nada a ver com a vida do pai do ponto de vista moral e espiritual. Então, estudando o contexto da vida de Sansão e da sua família, nós vemos que neste segundo tópico nós trataremos mais propriamente sobre esse aspecto pelo qual Sansão
foi chamado por Deus para viver uma vida consagrada ao Senhor, e os aspectos que caracterizam o nazireado ou a lei do nazireado. E neste tópico, que nos trata sobre o nascimento de Sansão e a sua formação, nós veremos 3 subtópicos importantíssimos que agora vão aparecer aí na sua tela. O primeiro é o nascimento e desenvolvimento de Sansão. O segundo, a família de Sansão, que era um exemplo. E, por fim, a formação de Sansão. Muito bem. Pastor Amarildo, nós vemos que a importância do povo israelita na formação espiritual e moral dos seus filhos era uma ordenança da parte do próprio Deus. Nós vimos isso em Deuteronômio, capítulo de número 6, quando eles tinham aquele hábito do Shema, né, que era o ouvir, onde os pais eram incumbidos por Deus a ensinar os seus filhos para que eles entendessem que não havia outro Deus além do Senhor Jeová, o Deus a quem eles serviam. E onde quer que eles estivessem, eles deveriam estar ensinando isso. E isso se repercute com o passar do tempo, é claro, permanece, tendo em vista que a família de Sansão, ela é de origem israelita, da tribo de Dan, e nós vemos que o nascimento de Sansão já veio sob a bênção de Deus, né? No final, nos 2 últimos versículos do capítulo de número 13 do livro de Juízes, você pode ver aí na sua tela, diz assim: depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Então nós vemos que desde o princípio, desde antes, ele, além de já ser fruto de milagre, porque a sua mãe era estéril, agora a sua mãe volta-se para o Senhor, o seu próprio pai, mais evidentemente falando, pedindo orientações, não é, pastor Amarildo? E ele seria nazireu. O que é isso, digamos assim, nesta oportunidade? Pastor Elias, o senhor tocou no ponto interessante, essa questão da criança ser separada desde o ventre da mãe. Isso traz um ensinamento para nós, como pais, de grande importância, porque às vezes os pais, eles pensam, talvez por falta de conhecimento, que a criança só passa a ser realmente um ser quando é dada à luz, né? Quando nasce realmente. Mas Deus mostra que a partir do ventre, essa criança já pode, sim, a própria ciência mostra que a criança no ventre já interage, né? Já percebe o som da voz do pai, né? E mexe na barriguinha da mãe e assim por diante. Então veja que Deus sempre fala que desde o ventre da mãe, cheio do Espírito Santo, tá certo? Então isso traz para nós um ensino importante que nós podemos como pais. Por isso, houve observação do anjo para que a mulher, a ordem não foi dada só para ele como nazireu, vou já explicar a questão do nazireu, mas foi dada à mulher, que ela já deveria não tocar em coisa imunda, não comer coisa imunda, não beber vinho. Por quê? Porque ela conceberia alguém que seria um nazireu. O que seria um nazireu? Um homem separado por Deus. Se você observar no primeiro tópico, terceiro subtópico, vai estar bem esclarecido essa questão do nazireu. Diz o seguinte: o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, ou seja, aí vem a explicação, ele seria um homem separado e consagrado para um desígnio de Deus. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Quais seriam esses requisitos? Ele não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou qualquer outras coisas que representasse uma quebra de voto de nazireu, quer dizer, separado desde o ventre da mãe. Agora, tem uma observação importante.
Havia também esse voto do nazireu temporário, que a pessoa podia fazer por um tempo, tá certo? Como voto, Senhor, por 6 meses, eu procurarei não tocar em coisas imundas, procurarei não tomar bebida forte, ou tocar na bebida que provém da uva, né? E assim por diante. Era temporário, tá certo? E existe, pelo menos na Bíblia, nós temos 3 homens especificamente que foram o voto nazireu para sempre, enquanto eles vivessem, tá certo? Que foi Sansão, João Batista, e nós podemos dizer que o próprio Cristo, né? O próprio Jesus, um nazireu totalmente separado para o Senhor, tá certo? Samuel era o nazireu de Deus, tá certo? Então, homens que foram consagrados para o Senhor. Então, eles deveriam ser ensinados por seus pais os requisitos, como eles deveriam se comportar na presença de Deus, porque se eles tocassem alguma dessas coisas, seria uma quebra deste voto. Nos faz lembrar o que Provérbios diz, Salomão, usado por Deus, ele diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. Eu percebo que no mundo atual, não quero falar das outras gerações, mas no mundo atual que nós estamos vivendo, os pais estão esquecendo de ensinar os filhos. A gente percebe que a gente encontra crianças já com o celular na mão, e já foi mostrado no YouTube um vídeo com um bebê, uma criança, que os pais começaram a dar, era bebezinho, os pais começaram a dar, e quando eles tiram aquele celular, a criança dá gritos, a criança se estremece, até que eles devolvem o celular, e a criança então fica calma. É um comportamento anormal, podemos dizer. A criança não tem competência, não tem habilidade para manusear essas coisas. Então os pais, eles estão tipo assim, se omitindo do dever, da função, da obrigação, e deixando os filhos serem levados pela cultura do mundo, como nós estamos falando, tá certo? A gente percebe que os pais de Sansão, nesse particular, eles tiveram cuidado, é isso, de trazer para Sansão os ensinos, os requisitos, o verdadeiro comportamento que ele deveria ter diante da face de Deus. Muito bem. Pastor Leno, nós vemos que o filho, a filha, assim como todo ser humano, é constituído por Deus com aquela capacidade de escolha, que inclusive está no campo das suas volições, que é o livre-arbítrio. Deus estabeleceu isso em todo ser humano. E nós sabemos que em muitas ocasiões, apesar dos pais terem bons exemplos, apresentarem uma conduta aprovável diante de Deus, já falamos aqui que muitas das vezes os filhos preferem trilhar caminhos, né, amargos, caminhos que não resultam em vida, que não resultam em uma aprovação da parte de Deus, nem moral, nem espiritualmente falando. Todavia, a harmonia no lar, a harmonia começando do aspecto conjugal entre os cônjuges, o entendimento, a mutualidade, a correspondência moral e espiritual entre um e outro ali, gera resultados de influência, né? Ou pelo menos influencia, tem esse poder de influenciar na vida dos entes que estão sob o seu domínio, sob sua orientação. É o que nós vemos aí, que os milagres aconteciam, e a esposa de Manoá, ela tinha essa correspondência, né, com seu marido. É o que nós vemos aí, que razão pela qual o Senhor fazia inclusive milagres na vida deles, não é isso? É verdade. Aqui o texto que nós estamos estudando, ele nos apresenta uma família, e a começar deste casal, e do qual no início, quando Deus ele promete, Deus ele anuncia o milagre, Deus já ele coloca também a responsabilidade daqueles pais, a responsabilidade de que eles deveriam educar aquele filho de modo diferente, como já colocou aqui o pastor Amarildo, né? Do modo como Deus havia projetado para a vida daquele filho. E o interessante, eu queria citar aqui o Salmo 127,
né, no versículo 3, que diz que eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Quando os pais eles recebem, isso é um princípio bíblico a respeito da família, quando os pais eles recebem de Deus o presente que são os filhos, e eu queria destacar isso, que os filhos eles são bênção de Deus para a vida do casal, são bênção de Deus e são herança do Senhor, pertencem ao Senhor. Deus ele nos dá para que nós venhamos educá-los dentro dos princípios da palavra de Deus e prepará-los para aquilo que Deus ele vai realizar em suas vidas. A lição ela nos apresenta um casal em que havia uma comunhão, em que havia harmonia, em que a esposa ela sabia qual era o seu papel e sabia qual era o papel também do marido, o respeitava, né? Tanto que quando ela recebe, como já falamos, recebe a notícia do milagre que iria acontecer, ela logo procura o seu marido, né? Para compartilhar isso com ele. Também nós vemos que Manoá, ele assumindo essa responsabilidade de intercessor, ele logo, mesmo com a promessa ainda do filho, ele já vai se humilhar na presença de Deus para buscar de Deus a direção sobre como educar o seu filho. E é interessante que também, por fim, nós vemos este casal juntos adorando a Deus, prestando o seu culto ao Senhor por aquilo que ele já iria realizar na vida desta família. Então, eles juntos, e isso é importante porque no decorrer da vida de Sansão ele pôde observar isso na vida de seus pais. Ele pôde observar que os seus pais eram adoradores, eles pôde observar que seus pais eram tementes a Deus. E isso causa um impacto tão grande na vida dos filhos, que os filhos testemunharem isso fala mais alto do que muitas vezes aquilo que nós falamos com os lábios. Ou seja, um bom testemunho de pais tementes a Deus vai influenciar com certeza a vida de seus filhos. Muito bem. Pastor Amarildo, nós vemos que esse contexto de que muitas das vezes o filho adere por escolhas erradas e por opções que vão gerar a sua própria destruição, não é muito atípica, é algo muito corriqueiro e não foge da sociedade atual. Nós vemos isso, é muito presente. Mas nosso terceiro subtópico, do tópico 2, quando nos fala sobre a formação de Sansão propriamente dito, moral e espiritual, é notório pelo próprio texto e pelo contexto que os pais se importaram e foram diligentes, atuaram diligentemente, atentando cabalmente para fazer conforme a orientação do anjo do Senhor, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Manoá, aliás, a esposa dele, e mais depois, avisando que daria a luz, mas depois Manoá clama ao Senhor e o anjo do Senhor aparece para ele, e nós vemos que o anjo do Senhor era a presença do próprio Deus em forma de anjo, né? Aquilo que na teologia a gente chama de teofania. Mas enfim, o que nós vemos aqui é que mesmo ele se importando, observando diligentemente para ensinar os preceitos do Senhor ao seu filho, mesmo assim ele trilhou por caminhos errados lá na frente. Isso foi no final da sua fase de vida adulta, não foi durante todo o tempo, porque Sansão foi um homem que teve a presença do Espírito de Deus como poucos tiveram.
nesse caráter assim tão forte, como o próprio texto nos diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Nós vemos isso no capítulo 14 de Juízes, tanto no verso 6 quanto no verso 19, no capítulo 15, versículo 14 também, isso se repete. Fez milagres e proezas que poucas pessoas foram capazes de fazer. Claro que era a presença de Deus na vida dele, e mesmo assim, para que um pai não fique sendo levado por aquele sentimento de culpa, depois de ter ensinado o seu filho, instruído conforme Provérbios 22, que o Senhor já citou aqui, não fique sendo tomado e carregado por aquele sentimento de culpa que muitas das vezes é estrangulador, não é isso? O que nós devemos observar aqui é que o pai deve sim cumprir o seu papel e exercer na melhor ou no mais alto nível possível a responsabilidade de Deus no processo de formação do seu filho, não é isso? Até onde nós vemos, pastor Elias, nós vemos assim uma eficácia no ensino dos pais, né? Eles foram eficazes, eficientes no ensino. A questão é, quando o senhor estava falando, eu estava fazendo como que uma comparação, eu estou falando e eu pensando, como que uma graduação. O senhor é graduado em algumas áreas, e o senhor sabe que a teoria é uma coisa e a prática é outra, tá certo? Muitas pessoas se saem bem na teoria, o senhor tem experiências disso, né? De pessoas que tiravam boas notas, mas quando chega na vida prática, parece que não sabem como encaixar, como executar e assim por diante. A vida espiritual também é assim. Sansão foi criado, então aqui nos mostra a lição que ele realmente começou como jovem, considerando, a palavra diz que ele considerava, observava o protocolo do nazireado, tá certo? Os pais estavam ensinando a teoria, mas aí parte para a prática. De repente chega um momento da chamada, é justamente aquele momento da chamada. Você passa a sua vida na igreja, aprendendo a palavra de Deus, desenvolve bem, quando vem o chamado. A questão é, qual vai ser o teu comportamento, o teu posicionamento no que diz respeito ao chamado, tá certo? Aqui traz um ensino maravilhoso, glorioso para nós, para nós que somos pastores, para os jovens que nós estávamos conversando, talentos jovens que Deus está levantando, né? Vem cheio de vigor. E a pergunta é, quando vier o chamado específico, qual vai ser o teu comportamento? Qual vai ser o teu posicionamento, a tua atitude? É o caso de Sansão. Chegou o momento dele começar a ser um juiz, de fato, de direito. A partir daí, o autor nos mostra que, progressivamente, ele começou a violar os requisitos do nazireu. Um exemplo que tem na Bíblia é quando ele encontra aquele leão, e o Espírito do Senhor se apodera dele, que ele rasga o leão como se fosse um cabrito, não é? Mas logo em seguida, no outro dia, ele passa e vê que tem abelhas, né? Tem ali toca no cadáver. Toca no cadáver, pega do mel, ele come do mel, ainda leva para os seus pais comerem. E a palavra diz que seus pais comeram sem saber que tinha vida de algo imundo, que era o corpo do leão. A partir daí, Sansão começa a entrar por caminhos, quer dizer, é um homem que tem o dom, é um homem que tem o talento, então ele acha que pode fazer uso a qualquer momento, e esse é o grande problema. O pastor Gesiel Gomes, um dia, ele fez uma pergunta em um colóquio que nós estávamos, né, vários pastores, ele perguntou por que Deus não tirou o poder de Satanás quando ele caiu. Aí ficamos em silêncio, ele disse, Paulo fala sobre isso, ele diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus dá o dom esperando que a pessoa use da melhor maneira possível, e a pessoa tem que ser fiel àquilo. Só que nesse ponto, Sansão se torna soberbo, ele se deixa ser levado pelo egoísmo, pelo eu. O eu passa a fazer parte, né? Eu posso fazer, como nós vamos ver, mas daqui a pouco, na questão de quando os filisteus vieram contra ele, mais uma vez irei contra ele. Mas aí a Bíblia diz, ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado. Esse é o grande problema.
O dom é dado. Agora, o que você está fazendo? Temos que ter cuidado, temos que ter a sensibilidade espiritual para perceber se o Espírito de Deus está ali ou é apenas o homem, né, tentando ali manipular o povo, etc, com seus argumentos, né? Temos que ter muito cuidado com relação a isso. Muito bem, pastor Leno, para nós finalizarmos esse bloco, nós vemos que ainda hoje, né, muita gente é movido por aquela banalização da culpa parental, que prega a ideia de que o caráter de alguém, ou a formação do caráter moral e espiritual de alguém, depende necessariamente dos exemplos do pai, ou é um reflexo do pai ou da mãe. E isso nem sempre é verdade, não é isso? Sim, pastor Elias. Nós vemos que no caso de Sansão ele teve o privilégio de ter pais zelosos, como diz a lição. Coisas que muitos não tiveram e não têm. O privilégio de ter pais tementes ao Senhor, Sansão teve. Sansão ele teve boa influência dos seus pais, em bons exemplos dos seus pais. Como os filhos de Samuel, não é? Sim, também. Sim, exatamente. E, no entanto, como a própria lição ela nos traz, cada filho, ele cresce e ele vai tomar suas próprias decisões. E nesse sentido, nós vemos, por exemplo, aqui o autor ele cita, né, que Adão e Eva tiveram Caim e Abel, personagens muito diferentes um do outro, né? Um Abel temente ao Senhor, que adorava a Deus em sinceridade, enquanto Caim, né, aconteceu de matar o próprio irmão. Então, nesse sentido, nós vemos que os pais de Sansão fizeram a sua parte. Porém, chega um determinado momento, como o pastor Amarildo colocou, um momento em que aquele ser humano, aquele filho, ele vai tomar a sua própria decisão. E quanto a isso, não cabe, neste caso, responsabilizar os pais de Sansão, de que os erros de Sansão são culpa dos pais. Assim como muitos, talvez nesse momento, vendo seus filhos tomando um caminho diferente daquilo que foi ensinado, né, ao longo da sua criação, se preocupam e se perguntam onde eu errei, o que eu fiz de errado. Mas, na verdade, nós que aprendemos que nós devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor, educá-los a servir ao Senhor, temos que fazer a nossa parte. Mas chega um momento que os próprios filhos tomarão as suas próprias decisões. Muito bem. Pastor Elias, me permita uma observação dentro do que o pastor Leno falou, que me chamou muita atenção. Eu havia pensado sobre isso, por um momento veio o esquecimento e ele tocou no assunto. Caim e Abel, eles tiveram um dos maiores privilégios que talvez nenhum outro ser humano teve. Ou os descendentes também tiveram esse privilégio, porque eles ouviram a palavra na sua originalidade. Adão, Eva, transmitiram para eles a palavra na sua essência, aquilo que eles aprenderam, porque, pelo que nos consta, Adão era um gigante mental, que não há homem na terra que se compare à mentalidade de Adão, porque era perfeito, era sem pecado, tá certo? Era um gigante espiritual que conversava com Deus e era um gigante físico, não tinha doenças, não tinha problemas, tá certo? No momento que ele peca, o que ele aprendeu de Deus não ficou no esquecimento. Então ele passa a transmitir para Caim, passa a transmitir para Abel. Então eles transmitiram a palavra na essência, na sua originalidade. Outro dia nós estávamos na escola dominical e nós comentamos que Deus deu àquela geração antediluviana, o privilégio de ouvir o porta-voz de Deus, Adão, por 930 anos, que foram os anos vividos por Adão. Por 930 anos, eles ouviram a palavra na sua originalidade. Mas é o que o senhor falou, as pessoas crescem e eles têm um poder de decisão. A partir daí, eles partem para o caminho que querem, que desejam.
Lamentavelmente, nos dias de hoje, não é diferente, que muitos filhos não acatam, não observam, inclusive diligentemente, as orientações e os conselhos dos pais. Nós vemos que no capítulo 14 do livro de Juízes, o próprio Sansão, no verso 2, dizendo: eu vi uma mulher intímida das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Logo em seguida, ao falar isso aos seus pais o orientaram dizendo: será que não há uma mulher entre as filhas de seus parentes e em todo lugar do nosso povo para que você tivesse ir a procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? E contundentemente, incisivamente, Sansão permanece na sua opção, desagradando e desobedecendo os seus pais. Este erro foi um estopim para inúmeros outros erros, para inúmeras outras ocasiões catastróficas que caracterizaram a vida de Sansão. Por isso, você filho, você filha que está ouvindo agora e está nos assistindo, atente bem para o que nos diz Colossenses 3:20, que inclusive é o textuário desta lição. Nos diz o seguinte: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Logo em seguida, no terceiro e último bloco deste programa, que é o próximo bloco, nós estaremos tratando de inúmeros assuntos práticos aqui que caracterizaram a vida posterior de Sansão depois deste primeiro erro aqui ocasionado pela desobediência aos seus próprios pais. Portanto, permaneça aí conosco, já já estaremos de volta. Olá, irmãos, estamos de volta no terceiro e último bloco deste programa, onde hoje estamos estudando a lição de número 6, quando, mesmo tendo pais zelosos, os filhos se caracterizam como rebeldes pelas suas más escolhas, suas más opções diante da vida. E nós sabemos que nossa vida é caracterizada, é composta por escolhas. Em todo tempo nós temos que fazer escolhas, e escolha é um elemento do qual nós jamais podemos fugir. E as escolhas espirituais, escolhas morais, elas estão diuturnamente presentes em nossa vida. Neste último bloco, nós estaremos estudando sobre a fraqueza do caráter de Sansão. E todo este assunto discorrerá em cima desses 3 subtópicos que você pode contemplar aí na sua tela. O primeiro: Sansão subestimou o poder do inimigo. O segundo subtópico nos diz a presunção de Sansão. E o terceiro e último subtópico deste último bloco do programa, nós estaremos estudando sobre manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Pastor Leno, nós vemos que Sansão, ele subestimou, ele brincou, é claro, como nos vai falar no terceiro subtópico, mas quando ele se encantou por aquela filisteia chamada Dalila, nós vemos que sucessivas vezes ele se comportou de forma que teve um conceito errado daquilo que nós podemos dizer como poder de Deus, e também se equivocou quanto ao poder do adversário, o poder do pecado, o poder da tentação. Nós sabemos que todos nós devemos ter, sim, autoconfiança, ela é imprescindível. Agora, o excesso
da autoconfiança, né, pastor Amarildo? Quando a pessoa se extravasa em confiar demais em si ou no seu potencial, de modo que subestime a capacidade de perigo que o inimigo pode apresentar, eu posso estar preparando o meu próprio fracasso, não é isso? É verdade. E esse é um ponto, assim, vital aqui da lição, essa questão de que Sansão, ele subestima, né, o poder do inimigo. E a princípio nós vemos que Deus, ele anuncia que Sansão, ele seria usado para libertar o seu povo, né? E logo, é uma espécie de redentor, né? E logo de início nós vemos que o Espírito do Senhor impelia Sansão, ou seja, o Espírito do Senhor fazia Sansão ir de encontro aos adversários, e com isso, cheio do poder, como disse já aqui, citando aqui os versículos, né, do pastor Elias citando, que tem a expressão onde o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. Então, com essa força, com a força de Deus, né, Sansão, ele realizava grandes proezas, derrotou diversas vezes os filisteus. No entanto, esse momento de Sansão se acostumar com as vitórias, ele pensar que porque ele tinha a unção, a presença do Espírito Santo, ele podia fazer qualquer coisa. Em qualquer tempo, né? Em qualquer tempo, e não se preocupar com as consequências. Sansão, talvez ele tenha entendido que ele era imbatível, né, diante de tantas vitórias. Só que o que eu vejo aqui, pastor Elias, pastor Amarildo, é que o maior adversário de Sansão e que ele subestimou foi o seu próprio eu. A Bíblia, ela relata aqui, e Sansão, nas próprias palavras de Sansão, que ele fazia aquilo que agradava aos seus olhos. Ele satisfazia o seu eu em primeiro lugar. E isso na vida do cristão, isso é terrível. E quantos filhos hoje pensam, eu sei o que eu estou fazendo? Muitos até olham para os seus pais como pais ultrapassados, como que aqueles que ficaram presos no tempo. Então, aquilo que às vezes os pais estão ensinando, estão cobrando, eles estão dizendo, não, eu sei até onde eu posso ir, eu tenho controle, enquanto na verdade estão caminhando para uma derrota espiritual, por não ouvirem a palavra de Deus. É verdade. Muito bem. Pastor Amarildo, nós vemos que os outros juízes de Israel, eles também tiveram embates, eles também enfrentaram guerras, adversários poderosos, e eles venciam sempre com a ajuda de exército, com a ajuda de outras pessoas. E nós vemos aqui que Sansão, basicamente, claro que por trás desse nazireado tinha o poder de Deus, tinha a presença de Deus, mas fisicamente falando, em todos os embates, basicamente ele estava só. E por esta razão se tornou um gigante, como já falou o pastor Leno, mas não percebeu, olhou só para o inimigo externo e não observou diligentemente o pior dos inimigos, que estava talvez consigo mesmo, né? Era o egoísmo. Com certeza, o eu estava devorando Sansão e ele não estava percebendo. Uma certa vez eu estava dando uma palestra, um trabalho que foi promovido pelo pastor Diego, né, para jovens pregadores, e na hora eu falei algo, eu fiz uma citação de Sansão, e se os irmãos quiserem verificar, está em Juízes capítulo 15, o versículo 15, veja o que diz a palavra, diz assim: e achou uma queixada fresca de um jumento,
e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Logo em seguida, Sansão diz o seguinte, veja o que ele diz: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. Nesse momento, Sansão não glorifica a Deus. Perceba que ele está dizendo feri, com uma queixada de jumentos, feri. O versículo 17, veja o que diz o versículo 17, diz assim: aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, veja só, ele aqui está dizendo feri 1000 homens, agora ele está com sede. Ele clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu destes esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Quer dizer, o homem no eu dizendo feri, com a queixada de jumento, feri. Mas agora Deus lhe apresenta só a sede para dizer quem ele de fato é, né? A sede, veio a sede, e ele sentiu realmente, aqui dá a entender, que ele sentiu ânsias de morte. É quando ele clama ao Senhor e diz: pela mão do teu servo, tu. Já não foi mais ele, né? Então nós temos que ter cuidado com essa questão dessa soberba, dessa presunção que o Senhor colocou bem, o eu que nos devora. Podemos fazer aplicação na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, aquilo que nós desenvolvemos, não é isso? Que nós estávamos falando, né? Que muitas vezes nós nos sobrecarregamos de tantas coisas e deixamos de pedir a ajuda de Deus. Nós comentamos aqui no início, nós estávamos falando sobre Moisés. Teve um momento que Moisés sentiu o peso de: Senhor, eu não gerei esse povo não. Aí Deus disse: escolhe 70 homens. Dá a entender, quando eu vejo a expressão, como se Deus estivesse dizendo: Moisés, tu estás fazendo a obra de 70 homens, distribui, tá certo? Para você ficar naquele eu, porque só eu posso. Não, é Deus que faz todas as coisas, né? Por isso que o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Nós faremos menção do nome do Senhor. Exatamente. Pastor Leno, nós já estamos no final do último bloco deste programa. Nós vemos que Sansão era um gigante, um homem com uma força incomparável, uma força insuperável, um homem que, em todos os aspectos, digamos assim, para a época, era intransponível. Mas quanto a domínio próprio, quanto a temperança, parece que era um nanico, né? Não tinha domínio, caiu ali aos pés dormiu no colo de Dalila e acostumou-se com o que fazia na presença de Deus, o que fazia com o poder de Deus, ao ponto de, ao longo do tempo, concebeu ser dominado por uma ilusão, obteve assim um falso conceito do poder de Deus, de modo que ele estava acostumado com as coisas sagradas, e teve uma hora que não funcionou, né, como o senhor falou, mas esta realidade que aconteceu com Sansão, ela acontece hoje, né? Pessoas se tornando profissionais da fé, pessoas brincando com as coisas que são chamadas de Deus, coisas sagradas, e não se importam com as consequências dos fatos. Mas isso tudo tem consequências, não é isso? Nós podemos tomar decisões hoje para agradar os nossos olhos, para agradar a nossa aptidão. Todavia, o Senhor diz que tem consequência, não é isso? Verdade, pastor. Sansão, nos diz aqui o autor, né? Ele brincava com as coisas espirituais, né? Com algo sério, que era esse dom que ele havia recebido da parte de Deus, como bem frisou aqui pastor Amarildo. E interessante é que Sansão, ele era cheio dessa força que provinha do poder do Espírito. No entanto, essa manifestação de força, essas proezas realizadas por Sansão, pela força do Espírito que estava na sua vida, por mais que Sansão fosse esse gigante físico, pela força
e o poder de Deus. No entanto, ele era desprovido de algo essencial na vida de quem serve a Deus, que é o fruto, que é uma natureza mudada. E Sansão, ele não tinha isso, né? E quantas pessoas hoje nós vemos brincando com dons espirituais, com as coisas espirituais, e o objetivo é espúrio, o objetivo é egoísta. Manipular, né? A própria revista aqui, manipulando o poder de Deus. Para satisfação do ego. E Sansão, ele fez isso, né? Ele agradou a si mesmo quando tomou Dalila para si. Ele ali no momento em que ele, rodeado de inimigos que queriam descobrir o segredo da sua força, ele chegou o momento em que ele se expôs. E aí o texto, é interessante que o texto lá de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, né, que nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Numa brecha que Sansão estava brincando ali com os adversários, ele abriu aquela brecha. Ele contou aquele segredo dele com Deus. E aí a história nos conta que Sansão, ele sofre então a sua derrota, pensando que ainda estava com aquele poder, mas já havia perdido. Muito bem. Pastor Amarildo, agora de fato, nas 3 primeiras vezes ali que ele estava brincando de amarras em relação a contar o seu segredo, o segredo da sua força para Dalila, e consequentemente ela contaria para aqueles que estavam lhe oferecendo dinheiro, inclusive, para esse fim, para eliminar e saber a razão da sua força. Por 3 vezes ele brincou e na 4ª ele pensou que isso se repetiria. Isso é importante para nós pensarmos nos dias de hoje, que ele tanto brincou de amarra e ficou que de fato amarrado, né, nas garras do poder dos filisteus. Mas o que nós vemos é que quando ele estava ali dormindo no colo de Dalila, ele não só estava dormindo fisicamente, mas espiritualmente também ele estava dormindo, né? Ao contrário do que nos recomenda aos Efésios capítulo 5, verso 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, sobre essa vigilância que o pastor Leno nos falou. Pastor Amarildo, o que o senhor diria para os jovens hoje, diante desta palavra de Eclesiastes capítulo 11, verso 9, inclusive, quando ele nos diz: jovem, você pode seguir o caminho do teu coração, faz o que vier à tua cabeça, faz o que os teus olhos optarem, mas saiba que sobre tudo isso Deus te trará a juízo, não é isso? Pastor Elias, o senhor fazendo esse comentário, também o pastor Leno, eu sempre trago a lembrança, eu guardo no meu coração um dos ensinamentos da minha mãe, que quero passar para os jovens. A minha mãe não teve assim um estudo eficiente, talvez não concluiu o primário, mas uma mulher trabalhadora. O pastor Leno conheceu minha mãe, mas a minha mãe tinha uma expressão que ela usava para mim, que doía mais do que chicotadas, doía mais do que um tapa ou qualquer outra coisa. A minha mãe, ela não admitia brincadeira. Muitas das vezes, quando eu queria tirar assim, alguma brincadeira, eu olhava para um lado e para o outro para ver se não via. Eu já jovem, com meus 20, 23 anos. E quando a minha mãe me apanhava do flagrante, em uma brincadeira, a expressão que ela usava era esta: você não quer ser homem? Você só quer ser menina? Pastor, pelo amor de Deus, doía, era como uma espada que me penetrava, entendeu? Mas ficou no meu coração, porque todas as vezes que eu ia tentar tirar uma brincadeira, eu lembrava: você não quer ser homem? Só quer ser menino?
Então, nós precisamos crescer, tá certo? Jovens que estão nos assistindo, existe um crescimento em Deus. A palavra fala com relação a João, que crescia na graça e no conhecimento, com respeito a Jesus, crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Então, há um crescimento diante de Deus que nós precisamos tomar posse desse crescimento através da oração, através da meditação da palavra do Senhor. Nós não podemos ficar como Sansão, de brincadeiras. Interessante, pastor, uma observação que eu quero fazer antes de terminar a minha fala, é que a brincadeira de Sansão foi com a mentira. A brincadeira de Sansão foi com a mentira, tá certo? Porque as 3 primeiras vezes que Dalila pergunta para ele onde está a força, ele mente. Na verdade, ele mente, é uma mentira. Até quando ela começa a usar as armas da mulher sedutora, né? A mulher verdadeira não faz isso, a mulher sedutora. Ela começa a choramingar, dizer tu não me amas, e papapá, e o camarada se deixou levar. Aí quando ele fala a verdade, é quando ele então é abatido. Por quê? Mas primeiro ele brincou com a mentira. E quem é o pai da mentira? Segundo a palavra de Deus, o pai da mentira é o diabo. Então ele brincou tanto, mentindo. Ele poderia ter um posicionamento de um homem de Deus, simplesmente dizer para ela, não vou revelar, é uma aliança de Deus, é um voto com Deus, e ponto final. E ter mantido isso, como ele falou inicialmente, para outra, dito que nem para o meu pai, nem para a minha mãe eu falei isso, e jamais falaria para você. Então as consequências, pastor, dizendo para os nossos jovens, as consequências existem. É a lei da semeadura, tudo que nós semearmos, haverá uma colheita. Ela pode ser agradável, mas pode ser também cruel. Então, ande no caminho do Senhor, persista, persevere. Eu não estou tão velho, mas quero dizer o que disse o salmista: fui moço, agora estou chegando à idade já dos velhos, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então, ande nos caminhos do Senhor, trilhe os caminhos do Senhor, porque é a melhor coisa que se pode fazer debaixo do céu. Muito bem. Nós vimos nesta lição que há uma grande e indispensável importância na educação moral, na educação espiritual dos seus filhos, a fim de que o caráter dele venha a ser formado da forma que o Senhor se agrada, da forma que o Senhor aprova. E nós vemos aqui que há uma responsabilidade individual. Por esta razão, nós não devemos ser conduzidos, ser dominados por aquela ideia da banalização da culpa parental, de que os pais são responsáveis estritamente, de forma absoluta, pela formação do bom caráter do filho. Nem sempre. Então, é responsável no sentido de ensinar, mas os seus filhos depois fazem suas próprias escolhas. E mesmo assim não deixa de ser filho, mesmo assim não deixa de ser da sua parentela. Por esta razão, o pai e a mãe devem continuamente, sim, ensinar e exercer com maior eficácia possível o seu papel outorgado pelo próprio Deus. Pois assim, alguns, muitas das vezes, no final da sua vida, como aconteceu com Sansão, no último momento da sua vida, lá no templo de Dagon, quando estava sob o domínio dos filisteus, ele ainda clamou ao Senhor, se aquebrantou, orou ao Senhor e pediu ainda uma última chance naquele momento final de vida, e o Senhor lhe concedeu. Por mais que o seu filho, a sua filha, tenha feito durante a sua vida adulta escolhas erradas e vivido um caminho desagradável aos olhos do Senhor, lá na frente o seu ensinamento ele fará e terá um efeito positivo da parte de Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e lhe dê a sabedoria da qual você necessita para a formação do caráter dos seus filhos. Vamos orar nesta oportunidade, agradecendo a Deus por este programa, por este momento, através do pastor Amarildo. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso em que tu nos dás, Senhor, esta honra, esse privilégio de transmitir a tua palavra, aquilo que tu tens nos ensinado
aquilo que Tu tens colocado em nossos corações. E eu te peço, Senhor, por nossas vidas, pela vida do pastor Elias, pela vida do pastor Leno, pelas suas famílias, pelos seus familiares, por todos os que nos assistem, Pai, que possamos andar na verdade. Jesus disse que enviaria o Espírito da verdade e que Ele nos ensinaria todas as coisas e habitaria em nós. Eu te peço, Senhor, que possamos andar na verdade que nos é ensinada pelo Espírito da verdade. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.